Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas Peclar, eu sou tutor em anatomia na Unirio e hoje vim aqui apresentar a segunda parte da aula de articulações para vocês. A gente já falou naquela outra aula sobre as classificações de articulações, os principais tipos, e hoje eu quero apresentar para vocês uns conceitos extras, tanto no que diz respeito à composição das articulações sinoviais, quanto no que diz respeito à análise das suas funções, a cinesiologia. E as articulações, a gente vê que elas são, na verdade, o ponto central, de verdade, o eixo de rotação do sistema músculo-esquelético, porque o sistema músculo-esquelético, ele tem como principal função, o quê? A movimentação, o movimento. E isso só é possível por conta da articulação que o nosso corpo é capaz de gerar nas articulações. Esse da foto é Arquimedes, ele foi, eu acho que todo mundo conhece Arquimedes, né, mas ele foi um dos grandes pensadores, assim, de quando a gente estava começando a entender o que era física, e ele fala alguns princípios, ele traz alguns princípios de vetores, de polias, que a gente vê que são muito interessantes e muito importantes quando a gente está analisando as articulações. Um breve roteirinho, a gente vai falar dos componentes, das forças atuantes nas articulações, dos tipos de alavancas que existem nas articulações e as posições de bloqueio e de desbloqueio. Jogo rápido. Bom, os componentes da articulação sinovial, eles vão cumprir diversas funções, e eu fiz uma divisãozinha didática deles em cápsulas articulares e líquido sinovial, ligamentos acessórios, discos e lábios, irrigação sanguínea e inervação, e bolsas e bainhas tendíneas. Vamos um a um. As cápsulas articulares, elas envolvem uma articulação sinovial e vão unir os ossos. Elas vão ser, de forma geral, o principal sustentador da articulação sinovial. Eu separei aqui duas fotinhas que dá para ver tanto a porção externa da cápsula, aqui marcada em azul, tudo isso aqui é cápsula, quanto a porção interna. Elas são constituídas por duas membranas, uma membrana sinovial, que é essa membrana, meu mouse sumiu, é essa membrana vermelha, nessa parte interna, e uma membrana fibrosa, que é essa membrana branca aqui da parte externa, tá? Essa membrana que a gente consegue ver na visão externa é a membrana fibrosa e ela tem a principal função de sustentação da cápsula. O líquido sinovial, por sua vez, eu marquei ele amarelinho aqui, onde ele ficaria. Ele é um líquido lubrificante intra-articular, ou seja, a gente tem as cartilagens articulares na superfície de contato e essas cartilagens articulares estão ali para prevenir uma degeneração do osso. Agora, se a gente não tem uma lubrificação, não tem um cuidado com as cartilagens articulares, elas vão se degenerar e depois, por consequência, os ossos se degeneram também no processo que a gente chama de artrose. Então, o líquido sinovial tem a função de lubrificar e impedir esse processo. O líquido ele é composto por ácido hialurônico e vai oxigenar e nutrir os tecidos da cartilagem articular, ok? A gente vai ver isso um pouquinho mais aprofundado na irrigação sanguínea. E esse líquido ele é produzido pela membrana sinovial, ou seja, a própria cápsula produz o líquido sinovial. A membrana fibrosa ela tem função de sustentação e a membrana sinovial ela tem função de produção do líquido sinovial. Aqui uma foto da cápsula. Aqui a gente consegue ver na A cápsula, no B já o osso. E aqui a gente consegue ver na A porção posterior da cápsula do cotovelo. Os ligamentos acessórios, discos e lábios são o segundo tópico. Os ligamentos acessórios, eles podem ser intracapsulares ou extracapsulares. O que isso quer dizer? A gente pode ter um ligamento que está dentro da cápsula, dentro lá naquela membrana sinovial, dentro do lado líquido sinovial, ou pode estar fora. Aqui é o ligamento cruzado anterior, os dois feixes dele, posterolateral e anteromedial, e ele é um ligamento intracapsular, enquanto aqui a gente vê, nessa imagem, por exemplo, o ligamento anular é um ligamento extracapsular. Os discos articulares, eles vão dividir a cápsula em duas cavidades. E essas duas cavidades, elas podem ter funções diferentes, sim. Por exemplo, na articulação temporomandibular, a articulação da mandíbula, a gente tem um disco que divide e essas duas cavidades, elas têm funções levemente diferentes. Mas esses discos, eles podem ser incompletos, formando os meniscos articulares, que vão ter funções diversas. Entre elas, quais? Todo mundo pensa em menisco, a gente fala de absorção de impacto. Pô, mas principalmente é distribuição do impacto. Por quê? Você pensa no fêmur, principalmente na porção lateral da tíbia, a gente tem uma convexidade com uma convexidade. Ou seja, você tem uma congruência muito baixa, que vai botar uma força muito forte em um ponto só.
Os meniscos, eles estão ali justamente para receber melhor essa cabeça do fêmur, o côndilo femoral, ali na articulação do joelho, e distribuir as forças por toda a superfície da tíbia, por toda a superfície ali do platô tibial. E aí, evitando aquele desgaste excessivo que a gente já falou, que é a artrose. Tá? Então, os meniscos têm diversas funções, a gente vai ver mais a fundo quando for estudar específico nas articulações. E os lábios articulares, eles são uma extensão da margem côncava da articulação. Aqui, o lábio glenoidal, que a gente pode ver, meu mouse sumiu de novo, aqui a cavidade glenoide, e ao redor dele, o lábio glenoidal. Por quê? Porque a cavidade glenoide é rasa. Se a cavidade glenoide for rasa e a gente não tiver nada segurando ainda, sustentando a cabeça do húmero, essa cabeça do húmero vai continuar escapulindo, fugindo. Então, o lábio glenoidal ele vai aumentar essa concavidade para que você tenha uma superfície que recebe melhor essa cabeça do húmero, certo? Sobre irrigação sanguínea e inervação. As articulações elas são inervadas pelos mesmos ramos que inervam a musculatura adjacente, e a irrigação sanguínea é feita também por artérias adjacentes. Aqui no caso do joelho, a gente sabe que são ramos da artéria femoral e a artéria poplítea que vai fazer essa irrigação. Ramos da femoral superficial, para ser mais específico. A cartilagem articular ela vai ser nutrida diretamente pelo líquido sinovial que vai ser produzido pela membrana sinovial. Ou seja, a gente vai ter irrigação drenando até a cápsula e aí até tudo ali vai estar irrigado diretamente pelas artérias, pelos capilares. Esse tecido da cápsula, ele vai absorver esses nutrientes, vai repassar para os tecidos intracapsulares pela membrana sinovial. Por isso é muito importante que a nossa cápsula esteja preservada. Que se a nossa cápsula estiver lesada, o que acontece? A gente perde ali a cartilagem hialina e começa a ter fibrocartilagem, que a princípio não parece ter problema, né? Mas a fibrocartilagem não vai conseguir repassar esses nutrientes para dentro da cápsula. E aí esses componentes intraarticulares vão morrer. E aí sim, a gente vai ter um problemaço. Então, bolsas e bainhas tendinhas. As bolsas ou as bursas, elas são estruturas pequenas de membrana fibrosa, estão localizadas em possíveis pontos de atrito articular. Aqui, por exemplo, a gente vê a bolsa subacromial nessa imagem. E elas são preenchidas com um líquido similar ao líquido sinovial. Pensa, por exemplo, um balão de festa, enche ele com água, mas não todo. Só o suficiente para você conseguir apertar e fazer uma certa pressãozinha. Ele vai aliviar a pressão se você apertar. Então, nos pontos de possível atrito, a gente tem as bursas, mas aí a gente consegue ver nessa imagem, por exemplo, o que a gente chama de impacto subacromial, que é quando a cabeça do húmero sobe, ela desliza para cima e não tem o rolamento, ela rola para cima e não tem o deslizamento natural na articulação, e ela vai comprimir essa bursa aí. Então, esse processo de inflamação da bursa, que se isso for feito repetitivamente, chama bursite. As bainhas tendinhas, elas são bolsas também, só que envolvendo tendões musculares, que estão passando por pontos de atrito, que são os túneis fibroósseos, ou seja, sempre que a gente tem um músculo passando por um lugar apertado entre osso e cartilagem, ou então cartilagem, osso e osso, é jogo para o nosso corpo, é interessante para o nosso corpo fazer essas bainhas tendinhas, porque vai evitar que o músculo, toda vez que se contrai e o tendão se movimente, fique ali atritando, raspando, se lesando, certo? Então, se o músculo tiver essa bainha tendinha, ele previne certa lesão. Forças atuantes na articulação, a gente consegue dizer 3 tipos de forças, que são as forças internas, que vão ser produzidas por estruturas no interior do corpo, e essas forças internas vão se dividir em forças ativas, que são forças musculares, ou então passivas, que são forças resultantes da tensão de musculaturas adjacentes, de tecidos adjacentes, sejam esses tecidos cartilaginosos, podem até ser musculares na realidade, mas o principal são os tecidos articulares. E forças externas, que são produzidas por estruturas no exterior do corpo, originadas pela gravidade. Por exemplo, se eu segurar uma bola na minha mão, essa força está sendo originada pela gravidade. Agora, se eu me apoiar contra a parede, essa força externa está sendo originada pelo contato físico. E a resultante dessas duas forças, para a gente ter uma estabilização, é a força de reação articular. Por exemplo, se você contrair o seu bíceps, você contrair o seu braço numa flexão, você consegue manter ele firme mesmo que contraído. Por quê? Porque você consegue distribuir a força você consegue devolver essa força interna como força de reação articular. O problema é que a força de reação articular, ela está sendo dissipada pela nossa articulação.
Então, a gente está atritando as cartilagens articulares. E isso é normal, contanto que seja uma força que o nosso corpo esteja preparado para pegar. Se for uma força externa demais, for uma força de ação articular exagerada, isso pode vir a desgastar, mais uma vez, as nossas articulações. Por isso, inclusive, tem vários estudos de biomecânica, de distribuição de forças, de vetores. Fala-se muito até daquele princípio de torque, né? Quando a gente está falando de cinesiologia, porque o torque ele vai favorecer ou desfavorecer a formação dessa força de ação articular, dependendo da estrutura da articulação. São 3 tipos de alavancas musculoesqueléticas. A alavanca de primeira classe é quando o eixo de rotação está entre o músculo e a força. Então, a gente consegue ver nesse exemplo a musculatura da região do pescoço, puxa para baixo, cabeça, pesa para baixo, e o eixo de rotação está bem no meio. Tá? Uma correlação interessante no exército, eles têm um negócio que nos campos, né, que eles saem em missões grandes e tal, nos treinamentos, que chama pescoço moite, é assim que eles apelidaram, que é quando você tem uma falência, um cansaço extremo da musculatura do pescoço, e sua cabeça pende para frente. Por que ela pende para frente? Porque o eixo de rotação está entre o músculo e a força. Então, como o músculo que estava contrapesando esse peso do crânio está desativado, sua cabeça cai. Interessante, né? As alavancas de segunda classe é quando o músculo tem vantagem mecânica em relação à força. O que é vantagem mecânica? A gente chega no conceito de torque novamente, que é quando o músculo está mais distante do eixo de rotação, então ele precisa fazer menos força para exercer o mesmo torque. E a terceira classe é o músculo em desvantagem mecânica em relação à força, que é o tipo mais comum de alavanca musculoesquelética, e é comum por quê? Porque quando a gente tem o músculo em desvantagem mecânica, também quer dizer que é muito menos comprimento muscular que precisa contrair para você ter uma resposta rápida. Então, de forma geral, a alavanca musculoesquelética de terceira classe não vai prejudicar a nossa função muscular, ok? Mas ela favorece a reação, força de reação articular maior. E as posições de bloqueio e desbloqueio. Posição de bloqueio. Pronto. A posição de bloqueio é a posição que as estruturas articulares estão maximamente tensionadas e a gente vai ter entre os ossos a maior área de contato possível, ou seja, melhor distribuição das forças, maior estabilidade, mas em compensação, menor grau de movimento. Por exemplo, quando você estica o joelho, costuma ser na extensão. Quando você estica o joelho, quando você estende sua perna, o que acontece? Você se sente muito mais firme. Agora, se você começa a fazer um agachamento, por exemplo, você começa a fletir esse joelho, você entra na posição de desbloqueio, também conhecido como loose package, que ocorre durante o arco de movimento, e você vai ter menor área de contato e menor estabilidade. Mas, em compensação, vai conseguir exercer o seu arco de movimento, sua plenitude. Essas são as minhas referências. Muito obrigado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar nos comentários do YouTube, jogar lá no Google Classroom. Então, quem tiver meu contato ou de qualquer um dos outros tutores também pode mandar mensagem para a gente. Sintam-se livres. Até mais.